Olá, vamos ver esse período joanino. Alguns alunos disseram que não conseguiram ver nos primeiros vídeos. Sendo assim, eu começo fazendo com vocês agora uma revisão sobre esse período joanino, a vinda da família real para o nosso país. O que teria motivado Dom João ele ter vindo ao nosso litoral, né? O que teria motivado? Bom, na Europa, nesse período, Napoleão estava promovendo uma expansão territorial muito considerável. Essa expansão territorial ela teria promovido conflitos com a Inglaterra. Essa quantidade de conflitos não teria sido interessante para Portugal, porque chegou a vez de Portugal dizer que estaria do lado da Inglaterra. Aliás, dizer que estaria do lado da França. Só que Portugal realizava comércio com os ingleses, né? E não queria perder essa oportunidade. Dom João, então, ele tenta por várias maneiras impedir que Napoleão Bonaparte tenha o controle sobre a região de Portugal, né? Mas ele permanece comercializando com a Inglaterra. Mas Napoleão fica sabendo que ele quebrou o bloqueio continental e toma a decisão de invadir Portugal. O que é que acontece? A família real se desloca para o Brasil. Dizem que nos primeiros dias ela teria tido uma preocupação em arrumar tudo, né? Separar tudo que era de interessante na época, o que eles tinham de valor. Então levaram livros, levaram riqueza, prataria, ouro, né? Disseram na época que ficaram caindo produtos no chão enquanto eles se deslocavam, tá? Aí está a imagem do bloqueio continental, né? Então vocês podem ver esse traço aí mais escuro em cima da Península Ibérica, ali em cima da Espanha, a França e lá a Grã-Bretanha, né? Ninguém poderia comercializar lá. E vocês estão vendo aí Portugal no cantinho inferior esquerdo da imagem. Portugal, pessoal, não tinha nem para onde correr, ele não tinha opção, né? Ele tinha que aceitar essa situação. Mas a Inglaterra, ele necessitava permanecer com o controle e a Inglaterra estava ali. Tanto é que a decisão de vir para o Brasil já teria existido antes, tá bom? Lembrando que eu estou repetindo esse vídeo, estou passando esse vídeo com informações a mais, porque os últimos alunos não conseguiram ter acesso. Vamos lá. Próximo slide. O período joanino, então, do que eu falei, as invasões napoleônicas, né? A fuga da família real para o nosso território, que isso é muito importante. E isso fez com que, pela primeira vez, a metrópole ela se mudava para a sua colônia. Gente, isso aí foi exclusivo do Brasil. Eu acho interessante que o Brasil definitivamente aceita, né, vir para a metrópole. Agora, vir para aqui para a colônia. O Brasil não. Portugal finalmente aceita se deslocar aqui para a colônia, né? E isso vai mudar muita coisa, isso vai mudar muita região sudeste, em detrimento das outras áreas, né? Lembrando que toda essa transposição houve o apoio inglês, né? A Inglaterra ela consegue fazer com que a família real venha para o Brasil em segurança. Próximo slide. Primeiras medidas tomadas por Dom João. Tá? É justamente isso que nós vamos falar agora. Quais foram essas medidas? Bom, gente, Dom João, quando ele chega aqui, ele trata de melhorar todas as habitações que fossem necessárias para que a família real e a corte se instalasse. Então, para vocês terem uma ideia, tudo era novo. Eles não tinham um local fixo para ficar. Não existia, a colônia brasileira não estava preparada
para receber a família real, tá? Mas vamos lá. Depois de mais de 30 dias de viagem, chegaram em Salvador. Lá em Salvador eles promoveram a abertura dos portos. É o fim do pacto colonial. O Brasil, ele deixava com ela deixava de ser monopolizada economicamente e teria uma certa facilidade, tá? Ele não fica independente politicamente. A independência só vem com Dom Pedro I mais adiante. Não esqueçam disso. Essa abertura dos portos era praticamente uma abertura que iria promover uma facilidade para o comércio inglês. A Inglaterra ia ficar muito feliz com isso aí, tá certo? Ela ia ter privilégios. Tanto é que, enquanto o próprio Portugal pagava 24% das taxas para poder importar com os produtos que chegavam, outros países, aliás, Portugal pagava 16%, outros países 24%, e a Inglaterra apenas 15%. Tá? Ele revogou o Alvará de 1785, que proibia a criação de fábricas na colônia. Esse Alvará, pessoal, quem teria tido a origem de começar isso aí, foi Dona Maria I, a louca, tá certo? Dona Maria I, a mãe de Portugal. Na época, o Brasil ainda era uma colônia, vocês podem ver, em 1785, a família real não tinha chegado aqui. A família real chegou em 1808, né? Então, desde antes, existia uma proibição de existir fábricas, porque vocês sabem, a fábrica, ela representa a chegada do liberalismo econômico, ela representa o desenvolvimento comercial, né? Ela representa um certo progresso. E Portugal não queria isso, queria manter o Brasil nas rédeas. Então, já que a família real estava aqui e precisava que entrasse, e eles estavam precisando que entrasse mais dinheiro, ele vai e cancela, ele vai e anula. Tá? Próximo ponto. Favoreceu a introdução de novas máquinas no Brasil. Desculpe o Brasil com letra minúscula aí, tá, gente? Foi o slide que eu peguei no site. Essa introdução de novas máquinas no nosso território, ela não pense que foi algo amplo, não pense que foi algo estrondoso e que promoveu um crescimento interessante. Não, não foi não, não era dessa forma não. Muitas pessoas aqui não tinham recursos, tá, para implantar. E outra coisa, teria que ter um contato muito forte com os ingleses, teria que ter muito capital com os ingleses. Isentou de taxas as matérias-primas para a indústria. Bom, incentivos foram dados, né? Incentivos foram dados. Só tem um detalhe. O pessoal não tinha a facilidade de promover esse comércio. De promover, aliás, essa nova economia, esse novo estilo liberal. O pessoal não tinha recurso, o pessoal não tinha mão de obra, né? Teria que ter uma grande ligação com os grandes empresários da Inglaterra. Em suma, em resumo, não foi fácil implementar aqui no Brasil a indústria. Tá? Então, vamos seguir para o próximo slide. Principais instituições criadas por Dom João VI. Bom, vocês têm que perceber que Dom João ele era muito criticado. As pessoas não aceitavam, não acatavam a liderança, o governo dele. As pessoas não aceitavam. Diziam que ele era um rei medroso. Lembrando que ele era príncipe regente. A função de rei estaria nas mãos da mãe, tá? A Dona Maria I era louca. Só que ela era louca de fato. Pelo menos era o que as pessoas falavam na época. Que ela escutava vozes, ela falava com as paredes, né? Existia muito essa questão aí. Tá, pessoal? Então vamos lá. Criações do período joanino aqui no nosso território. O Jardim Botânico. Jardim Botânico que serviu para estudos de diversas plantas, né? Para estudo do que poderia ser feito ali, a pintura que foi colocada dessas plantas aí no nosso território.
né? Tanto é que ajudou muito na pesquisa. Existem muitos livros baseados nos estudos feitos na nossa época, né? Que viram o Brasil com uma diversidade imensa. O Banco do Brasil, tá certo? A finalidade do Banco do Brasil ter sido criada foi para fazer com que houvesse arrecadação dos recursos e que Portugal tivesse como aliás, que a família real aqui no Brasil tivesse como guardar o seu dinheiro, arrecadar seus impostos. Então, teria sido um banco criado de forma a promover uma facilidade no comércio. Só que essa facilidade iria beneficiar a família real em primeiro lugar, tá? Houve construções de prédios públicos, sim, com certeza. Só que isso aí não serviria de nada. Se eu colocar como primeiro plano o povo, tá, gente? Outra coisa, Academia Real Militar. Sim, muito bem, passa a haver uma academia aqui, né? As pessoas que ocupavam os melhores cargos, os melhores postos, eram os filhos de os filhos dos nobres, né? Era colocado para a realeza, para a nobreza, os principais títulos. Outra coisa, a Biblioteca Real, que teria vindo de Portugal. Essa biblioteca, pessoal, ela teria como função fazer com que o Brasil fosse mais intelectualizado. Agora, quando eu falo o Brasil, a gente coloca entre aspas, porque pouquíssimas pessoas sabiam ler, né? Teriam acesso. Então, por gentileza, não coloque aí a população. Não, porque a população não teria acesso. Nada disso, tá bom? Vamos lá. Escola de Medicina e Cirurgia. Sim, gente, pela primeira vez é instituída uma instituição de ensino superior aqui. Antes, o pessoal se deslocava para a Europa, levava seus filhos para estudarem na Europa. Né? Que coisa, né? Só as pessoas mais ricas. E tinham 3 cursos que existiam logo no início, depois que foram criando mais. Tá? Então, quais eram os 3 cursos visados pela família dos mais ricos? Primeiro, como é que eu posso colocar para vocês? A medicina, né? Já que é um status ser médico naquela época. Ser advogado, porque existiam muitas questões de terra, de conflitos e tal. Então é muito comum a função da advocacia na época. E a outra coisa seria a teologia, né? A pessoa ser religioso, okay? Ser padre, um bispo, um cardeal. Começamos a compreender o porquê da nossa política, do nosso poder estar como base a religião. Porque quem era religioso no Brasil colonial tinha muita moral. E no Brasil imperial também. Muita moral, tá? A imprensa régia, sim. Pela primeira vez, o Brasil passa a ter uma imprensa régia. Essa imprensa régia foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Nessa Gazeta do Rio de Janeiro, a gente vê que houve um progresso, que houve uma circulação de informação, obviamente, esse progresso intelectual que eu falei, né, nessa área cultural, também ficava restrito à elite. Tá certo? Ah, professor, mas existiam panfletos? Sim, existiam panfletos. Panfletos que poderiam ser utilizados para criticar, já que não era algo diretamente ligado à família real. Para vocês terem uma ideia, às vezes os panfletos eles eram criados em Londres, na Inglaterra, por pessoas que eram contra o abuso da autoridade da família real, o descaso com o povo, tá? E a Escola Nacional de Belas Artes. Sim, é interessante essa cultura que Dom João traz. Para vocês terem uma ideia, Debré, né, um dos grandes artistas franceses da época, ele mostrava, na época, ele retratava a cultura